a qual é uma revista de jornalismo para crianças e jovens. E eu nunca pensei em trabalhar com jornalismo na minha vida. Você não sonhou quando você era criança? Quero ser jornalista. Não, o sonho da minha vida era ser arquiteta. Olha que maravilha. Desde criança, a minha madrinha e meu padrinho são de Curitiba e eu passava minhas férias sempre lá. E eles tinham um dos filhos era arquiteto e naquela época era prancheta e eu ficava, assim, eu tinha uns 5 anos, eu ficava assim espiando ele, falava, nossa, que máximo, né? E eu achava muito legal e assim, eu era daquelas crianças que eu não brincava de boneca, queria me deixar feliz no Natal, era me dar canetinha, lápis de cor, amava, amava. E não tinha essa variedade que tem hoje, né? Então, eu me divertia muito com as minhas artes. Perfeito. E aí, sempre sonhei em ser arquiteta, persegui meu sonho, consegui, fiz USP. Você se formou em arquitetura? Me formei em arquitetura. Olha que loucura. Tinha alguém na família que te influenciava nesse sentido? Não. Era seu mesmo? Era meu mesmo. Sempre fui das artes, né? E aí, persegui meu sonho, consegui. Não foi fácil, fiz 2 anos de cursinho. Engraçado como a mente, né? A mente entra em tudo aí, né? Entra em Porque eu lembro que eu tava tão focada, né? No meu primeiro ano de cursinho, eu lembro que nem tem isso mais, mas eu era ranking 98 da minha turma. E eu tinha tudo para passar. E eu queria tanto, tanto, que na primeira fase eu não passei. Tipo, eu fui ridiculamente mal. O que você acha que aconteceu? Me deu um branco na hora. Eu apaguei, assim. O que é isso, gente? Isso é o sistema de luta e fuga ativado. Você se prepara, faz estratégias, chega na hora, o âmbito não é mais o laboratório vivencial que você treinou. É ao vivo e a cores, é a adrenalina correndo no sangue, Exato. É cortisol subindo. A pane de ficar em branco é o seu sistema falando, você tá em risco, tem uma ameaça à sua frente. Na verdade, nem era tudo aquilo, mas era algo muito importante para aquele momento da vida da pessoa. Exato. E aí eu tenho uma irmã gêmea e ela passou... Idênticas? Vocês virem ela... A Carla, um beijo pra minha irmã querida. E ela passou nesse ano, ela fez farmácia e eu não. Então a minha mãe, coitada, não sabia se ria, se chorava. E aí eu tentei mais um ano porque eu queria entrar na FAO, que era uma faculdade que eu sabia que podia me oferecer mais, assim, na parte artística, né? E eu tentei e consegui. Aí eu me acalmei, controlei minha mente. E aí eu passei muito bem. O que você acha que você fez diferente nessa época? Eu acho que eu fiquei menos emocional, mais racional. E eu tentei controlar mais meus sentimentos, eu acho. Olha que interessante, né? Então aqui só uma pílula de neurociência. Tem uma coisa que a gente chama de o sequestro da amígdala, que é quando o sistema límbico, toda essa parte emocional, toda a parte do medo, ela supera, ela vai com um instinto primitivo sobre o nosso racional. Então como se ela sequestrasse, abduzisse, colocasse numa coleira a parte do córtex pré-frontal que faz o planejamento estratégico, decisão, foco, concentração. Uma vez que ela conseguiu criar estratégias que fizessem ela respira, tá tudo bem, comandos para o cérebro dizendo que aquilo lá era normal, que ela não estava sob risco de vida, ela consegue performar de uma maneira diferente. Só que quantas vezes a gente para e consegue fazer isso de maneira consciente? Não, e olha que interessante, né? Não imaginei que eu fosse ter uma aula aqui com você. Tudo tem a ver, né? Tudo. E aí fiz, e na faculdade, enfim, né, tenho grandes amigos daquela época. E no meu primeiro ano, eu descobri que eu não ia ser uma boa arquiteta. Tinham pessoas, assim, incríveis. Sabe quando você sabe que você fala, eu não... Você diz a nível técnico de desenho, de aptidão? De criatividade. Criatividade. Então, eu vi aquilo. E eu não sei se inconscientemente eu sempre busquei, assim, não ser a melhor, você entende? Mas eu queria ser a melhor versão de mim. Perfeito. E aí, poxa, eu vi aquelas pessoas, né? Tem 3 grandes amigos meus hoje que estudaram comigo, que têm um escritório internacional. Eles são incríveis e sempre foram. Então, tinham outras pessoas também como eles. Aí eu via, gente, eu acho que eu não sou... Nem sei se eu pensei certo, tá? Mas na época eu pensei, eu acho que eu não sou capaz. Eu lembro que no meu primeiro ano me deu meio que uma crise, pensando assim, gente, será que é isso? Mas se não for isso, o que vai ser? Não sei. Não tem outra coisa pra mim, né? E aí eu me apaixonei por paisagismo, que é a arquitetura do exterior. Então, eu estudei praticamente 5 anos, eu me formei paisagista. É uma loucura isso, Uma né? loucura. Tô pensando aqui o Lé com Cré, como conecta, mas eu achei incrível, sabe por quê? Normalmente, a gente passa a vida sem saber no que a gente é bom. E você teve consciência muito cedo, ao se comparar, que talvez aquilo não fosse uma aptidão tão alta, referencial, quanto de outros colegas à sua volta. Exato. E aí, quando a gente põe energia numa coisa que a gente não é tão bom, a gente nunca se torna referência. E convive com uma frustração eterna. Porque é que nem um cara que, sei lá, eu do mundo dos esportes, futebol. Um cara que
nunca jogou futebol. Quando treina e não tem aptidão, ele não passa do mediano. Exato, é. O cara que já é bom, que sem treinar, um Neymar da vida que quando teve o acompanhamento e se tornou referência, ele explode, ele porra. Então ter essa consciência tão cedo, acho que não tem certo e errado, né? Pensar que eu sou capaz ou não ser, não ser, síndrome do impostor. Exato. A gente é induzido a pensar nisso tudo muito cedo, de uma forma muito mais madura do que o nosso cérebro tá pronto. Por quê? Você sabia que nosso cérebro, a parte córtex pré-frontal, com 21 anos, que é a parte analítica, responsável por decisão, planejamento, ainda não tá pronto? Caramba. Não tá 100% formado? E as pessoas geralmente entram antes Escolhem da o que vão faculdade, ser, pra vida inteira. ser para o resto da vida, com menos, com 17, com 18. Isso eu acho que é muito errado também, porque eu descobri mais tarde, e eu acho que vale pra todo mundo, que as pessoas têm muitas aptidões. Perfeito. E que nem sabem. Não é estimulado.